Muito bem, boa noite a todos. Hoje a gente vai fazer mais um vídeo falando agora de histeria coletiva, o mal do século. Coincidentemente caiu na terça-feira, como eu fiz na semana passada. Meu intento era fazer domingo, mas minha garganta tá muito ruim. Ainda tá, na verdade. Inclusive tô até tomando as vitaminas C pra ver se ajuda na imunidade. É que tá chovendo muito, né, aqui no estado de São Paulo, então isso acaba provocando aí uma série de sintomas da gripe, famosa gripe aí. Mas estou melhorando, né? A gente vai então procurar fazer esse vídeo da melhor forma possível. É um artigo, na verdade, que eu escrevi sobre histeria coletiva, com o título O Mal do Século. Na verdade, foi se percebendo no decorrer do tempo que histeria coletiva não é um fenômeno tão raro, né, como se pensava. Então, quando você olha do século XX, você logo percebe o como a histeria coletiva, de certo modo, é comum não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Para você que acha que só no Brasil, porque no Brasil tem tanta merda, né? A gente pensa, pô, mas no Brasil deve ter muito. De fato, no Brasil teve vários casos. Vou relatar aqui alguns casos. A ideia do vídeo não é de curiosidade para ficar relatando casos de histeria, mas vou relatar alguns aqui. Mas mais realmente para vincular alguns conceitos da psiquiatria e da psicologia. Tanto é verdade que eu, inclusive, deixo as referências aí dessa disciplina, tá? Da que eu utilizei para falar do assunto. Principalmente a obra do Andrew Lobachevsky, Ponerologia. Para quem não sabe, significa poderologia, é o estudo do mal, né? Um termo cunhado, né, pelo próprio Lobachevsky. E o nome do livro é Ponerologia, Psicopatas no Poder. É uma obra maravilhosa, eu tenho ela aqui em PDF, então vocês podem até conseguir encontrar essa obra em PDF ainda. Porém, você pode comprar também, se não me engano, na Amazon vende. Se não vender na Amazon, vocês compram o livro físico mesmo, que é bem interessante. Bom, vou continuar hoje, tá com um superchat também, quem tiver interesse em ajudar o canal, tá ok? Então vamos lá, a gente vai falar sobre um tema que tem uma certa complexidade, tá? Porque envolve uma disciplina diferente, por exemplo, da minha, né, que é filosofia. Mas, obviamente, eu vou fazer um link dessas ideias, tentando focar na política, tentando focar no mal que representa a política, mas não só isso, tá? Eu não posso minimizar, né, um tema que é tão abrangente só na política. Então a gente vai falar de diversos assuntos aqui. E a gente já pode começar aí falando do filme do Wagner Moura, né, que é o filme Marighella, onde ele escala ali um ator negro para interpretar um Marighella que, na vida real, era mulato. Já um sintoma aí complicado, né? Inclusive fizeram vários memes que, vamos combinar, quando eu vi aquilo, eu rachei o bico, mano. Colocaram ali o Ragnar, né, que é um rei viking. Sabe que os vikings eram os caras de 2 metros de altura, que tinham cabelos louros, olhos azuis e tal. Aí os caras, pra zoar, colocaram o Ragnar como se fosse Zumbi dos Palmares. Bom, faz todo sentido se for pra zoar com o Wagner Moura, né? Porque há uma diferença aí entre mulato e negro. Há quem diga que mulato, inclusive, vem da mesma raiz da palavra mula. Mas independente disso, nós sabemos que muitos desses caras usam daquele famoso estratagema do Arthur Schopenhauer, que é a homonímia. Homonímia, para quem não sabe, é aquela similaridade de pronúncia ou grafia. Então, se mulato é uma palavra tão esquisita e me lembra de mula, eu já não posso usar esse termo para me referir a pessoas que têm pais onde um é negro e o outro é branco. Consequentemente, faz com que ele não tenha uma pele muito branca ou muito negra. O que não implica de modo algum que ele tenha qualquer tipo de inferioridade, cara, pelo amor de Deus. Então, assim, é um absurdo a gente levar em consideração esse tipo de argumento, né? Chega até a ser ridículo. Mas algumas pessoas são convincentes quando elas usam esse argumento etimológico, que vamos combinar, é bem suspeito nesse caso aí. Agora, o que a gente percebe, de fato, é que Marighella, na vida real, ele foi um guerrilheiro, antidemocrata, a favor da ditadura do proletariado. E pior, né? Ele escreveu um manual de guerrilha que ensina, inclusive, o pessoal a roubar banco, cara. Então, como é que é possível você fazer um nivelamento histórico tal que torne esse sujeito um herói? A gente sabe que em Hollywood isso já acontece bastante. Tem muita gente que faz de determinados personagens da história heróis. Mas aí precisa ver também se tem alguma agenda por trás, né? Por exemplo, eu citei aqui o Ragnar. Eu não acredito que o Ragnar fosse qualquer tipo de herói. Até na série, né, se a gente for ver, ele é um cara completamente anti-herói, na verdade. Né? Um saqueador, ele matou um monte de gente inocente ali também. Mas tem lá o seu carisma e faz com que muitos virem fãs do cara. Mas eu não acredito que haja ali uma agenda, né, muito específica para defender determinada pauta política. Tá? Então a gente até tolera. Agora, no caso do Marighella e do Che Guevara, mano, como já fizeram o filme do Che Guevara aí, se não me engano foi Del Toro, né, que fez esse filme, enfim, defendendo o Che Guevara como se fosse um herói, a mesma coisa com o Marighella. Isso é uma representação de manipulação histórica, eles querem que a história seja como eles acreditam que de fato foi, sem reconhecer nenhuma plausibilidade e critério em vista desse estudo, e fazem isso em vista de uma agenda, em vista de uma pauta. Isso gera, portanto, aquilo que nós chamamos de histeria coletiva.
E essa histeria toca principalmente a juventude, né? Quando a gente vê aí movimentos estudantis que falam em uníssono, é um negócio assim assustador, né? É um tipo até que a gente pode comparar com as legiões, se é que você me entende aí do passado, né? As legiões romanas, por exemplo, para não dizer outra coisa. É um monte de gente que fazem o seu grito de guerra, que falam a mesma coisa, como se fosse torcida organizada. É, então, é um nível de fanatismo que representa a clara evidência de que eles não estão refletindo o tema, mas que eles já tomaram de antemão, né, de uma maneira prévia, a prioristicamente, que aquilo era uma verdade. Quando política é um troço extremamente complicado que você precisa, né, lidar ali, porque é uma questão de vida prática, então você precisa lidar ali na ocasião dos acontecimentos, dentro do seu contexto, e os caras já têm todo um discurso pronto. Então isso aí é sintoma de histeria, e a gente vai explicar melhor isso. Inclusive, tem um caso que eu vou contar para vocês agora, que ocorreu lá nos Estados Unidos, é um caso bem interessante, até para mostrar o quanto isso é mais abrangente do que meramente esse aspecto político. Envolve outras questões aí que também tem a ver com ficção, tem a ver com essa cultura pop, que muitas vezes pode gerar também determinadas histerias. Então vejam só esse caso. Olha que interessante. Em 1938, uma adaptação da Guerra dos Mundos, sabe que é aquele filme lá do Tom Cruise, tem um filme mais antigo ainda, né? Eu não sei se é da década, se o filme propriamente, né, é da década de 60 até antes, eu não pesquisei aqui a, a data específica do filme, mas enfim, é bem antigo. E tem um mais atual aí que é do Tom Cruise, que é um filme bem legal, inclusive, eu gosto muito daquele filme. Então é a Guerra dos Mundos, uma ficção. E nessa data, em 1938, foi transmitido pela rádio Columbia Broadcasting System e causou pânico na população. Dirigido e narrado por Orson Welles, o episódio foi ao ar em meio à tensão dos momentos que antecediam a Segunda Guerra Mundial. E alguns ouvintes não sabiam, obviamente, né, não sabiam que a narração se tratava de uma leitura de uma peça de ficção. E ao ligarem o rádio, no meio da transmissão, eles acreditaram que aquilo se tratava, de fato, de um boletim de notícias. Até o final da tarde, o que era apenas ficção havia se tornado, enfim, entre aspas, claro, uma realidade. Porque milhares de pessoas tomaram as ruas da cidade em Nova York e Nova Jersey. E em pânico estavam, né, com a suposta guerra alienígena que havia começado entre os alienígenas e os humanos. A polícia levou horas para acabar com a confusão, que virou depois, claro, notícia no mundo inteiro. Bom, esse caso, se a gente for ver, ele demonstra que o susto, ou enfim, né, uma ideia com áreas de evidência, que foi tido como um noticiário, certo? Ele literalmente bloqueou, seja parcialmente ou totalmente, o processo de análise crítica na maioria daquelas pessoas, gerando assim um fenômeno de histeria popular. Claro que casos de histeria, eles não são incomuns, como eu já falei, e que eles possuem proporções peculiares, né? Tem casos onde você percebe um fenômeno mais alargado, mais radical do que esse. Enfim. E às vezes até mesmo são gerados nesses casos sintomas físicos, sempre, obviamente, em contexto de coletividade. Como a gente está falando aqui de histeria, é claro que existe histeria individual, óbvio. Mas o foco é a histeria coletiva, tá? É o que a gente vai tentar verificar aqui. E aí, obviamente, fica a pergunta que não quer calar, vocês devem estar se perguntando disso, claro que alguns já devem saber o que é, mas afinal, como a gente pode definir, enfim, histeria coletiva? Bom, conforme as referências relatadas aí na descrição do vídeo, em síntese, ela é um estado comportamental peculiar, durante séculos associado às mulheres, que é uma injustiça, né? A gente faz crítica aqui ao feminismo, mas tem coisas que a gente tem que pontuar bem aí. Que dizer que histeria é só um fenômeno peculiarmente do gênero feminino é um erro, certo? Na realidade, é comum a ambos os sexos, ponto. Então, deixo claro aqui já essa questão. Esse fenômeno apresenta como sintomas, veja só, alucinações, paralisias, até mesmo cegueiras temporárias. Na verdade, é uma infinidade de fenômenos que podem se manifestar, só que eles não têm uma base somática, segundo o dicionário de psicologia. Pode falar-se também de neurose histérica, no lugar de histeria, e aí eu não estou falando necessariamente de histeria coletiva, mas de histeria propriamente, ou de uma doença fantasma ou inexplicável. Por que é uma doença fantasma? Porque é um fantasma que está assombrando a pessoa? Não. É porque, na verdade, não tem uma causa objetiva, certo? E se podemos falar de causa objetiva, ela está apenas em termos mentais, imaginativos e não
físicos, né? A gente pode colocar dessa forma aí para ficar mais claro. Então é fantasma porque não é físico. Ou então é inexplicável, pode ser físico e não tenha sido explicado de maneira efetiva. Bom, o coletivo, agora no que se refere à histeria coletiva, é o termo comum usado para descrever uma situação em que várias pessoas do mesmo, que têm na verdade o mesmo sintoma, manifestam-se ali sem que haja esse elemento ou fator objetivo, tá? Então ficou mais claro aí para vocês o que é a histeria coletiva. Mas ela também é conhecida como doença psicogênica de massa, e aí é efetivamente aquilo que a gente está falando aqui, histeria coletiva, não individual. E esses surtos, eles são mais frequentes em grupos fechados. E daí você percebe, por exemplo, histeria coletiva em várias seitas religiosas, né? Que é bem comum. Até porque seita religiosa trabalha com lavagem cerebral. Não confundamos aqui, como fazem alguns radicais, e quando eu falo radicais eu não estou falando de maneira gratuita, estou falando de maneira efetiva, radicais que dizem que qualquer igreja é seita. Né? Porque os católicos, por exemplo, vão dizer que os protestantes são seita. Né? Ou alguns protestantes pode ser que um determinado grupo, que até uma certa tradição, é seita, puramente seita. Mas não necessariamente se vê nessas supostas seitas lavagem cerebral. E às vezes se vê lavagem cerebral naquilo que é dito religião, tá? E não seita. Como no caso de algumas igrejas históricas que aderem a determinados modismos que se veem aí e que acabam provocando esse tipo de fenômeno, né? De manipulação mental. Então vamos tomar cuidado para não cometer esses exageros aí, né? Falar seita tem que ser alocado ao determinado contexto. Mas é comum você ver em seitas lavagem cerebral, tá? Isso inevitavelmente vai desembocar em sintomas agressivos, incluindo a histeria coletiva, e da histeria coletiva, os sintomas relativos a ela mesma. Inclusive, ele coloca aqui, né, sintomas agressivos, como a perda de controle, alucinações em geral e delírios. Comumente, pessoas acometidas desse tipo de crença podem apresentar sintomas também físicos, como náusea, tontura, desmaios, e sintomas também emocionais, como tristeza excessiva, desespero e por aí vai. Assim sendo, meus caros, em vista de estudarmos aí esse tema, a primeira coisa a se aprender são alguns conceitos fundamentais da disciplina de psicologia. Aí que eu falei que a gente vai utilizar determinados conceitos que precisam ser contextualizados, tá? Dentro da nossa narrativa aqui. Por exemplo, tem uma diferença quando a gente fala de psicose e psicopatia, uma diferença óbvia, tá? Fundamental até. Você não pode confundir psicose com psicopatia. Na verdade, um psicopata ele pode manifestar aí uma certa psicose, mas não necessariamente aquele que tem psicose é psicopata, tá? Tanto é que na obra Ponerologia, Psicopatas do Poder, o Lobachevsky ele vai acentuar que o líder que geralmente tem certa, a gente pode colocar aí como castração de empatia, um termo que eu vou utilizar aqui, não necessariamente ele, tá? Acaba por manipular a massa, esse psicopata, que se envolveu, né, com poder político, e por sua vez demonstra, essa massa vai demonstrar o reflexo da maldade desse líder, com sintomas, claro, de histeria, imitando sua psicopatia, sem que estes tais, essa massa, sejam psicopatas de fato. A famosa revolução das massas, né, que você percebe um crivo claro de diretismo. E quem faz o diretismo? Você acha que a massa tem um cérebro? Se tem, é o cérebro do líder, do arauto, do estrategista, né? Daquele que está à frente desse poder. O famoso aristocrata do poder, vide Lenin, certo? Eu falo do Lenin porque ele realmente admite a ideia de um aristocrata para trazer diretividade à ação revolucionária. Mas claro que o psicopata no poder, ele não precisa necessariamente ser comunista, socialista. Tá? Espero que vocês tenham entendido isso, obviamente. Mas há uma abertura maior, se a gente for ver, na narrativa socialista, a esse tipo de manifestação, porque é um lugar propício para que eles se manifestem, já que tem uma propaganda piedosa, tem uma propaganda de libertação das massas, e por isso que eles se manifestam muito na religião também, porque também a religião tem uma propaganda que se vincula ao auxílio, né, dos mais fracos e tal. Não que isso seja errado, pelo amor de Deus, mas o que eu estou dizendo é que há um ambiente propício para que, em vez do cordeiro, manifeste-se o lobo, tá? Importante falar isso. Bom, tem uma outra obra muito interessante chamada Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de um autor chamado Daniel Kahneman. E ele nos alerta que, embora a gente tenha um pensar intuitivo, que de certo modo preza, né, pela decisão,
pelas decisões rápidas e muitas vezes certeiras, esse modo de agir ele não é inerrante como a gente gostaria que fosse. E aí ele pode causar muitos males quando posto em prática, em ocasiões onde o correto seria pensar de modo oneroso. Então você já percebe que ele está fazendo aqui uma diferença entre pensar rápido e pensar lento, entre pensar intuitivamente e pensar de modo oneroso. O oneroso aqui significa analítico, que segundo esse mesmo autor, seria o pensamento criterioso que a gente precisaria ter para tomar uma decisão. Às vezes a gente toma decisão, comumente tomamos decisão por intuição. E qual que é a decisão por intuição? Geralmente é por simpatia, empatia, por infinidade de coisas que não necessariamente se explicam pela sua razoabilidade. Vocês lembram que eu já citei aqui casos, ainda vou fazer até um vídeo específico sobre o famoso asno de Burdin, onde o asno suspende o juízo e morre de fome porque ele pensa que pode agir sempre por razão pura. Bom, se ele age por razão pura sempre, diz o paradoxo, então diante de dois fenos equivalentes, equipolentes, estando um do lado esquerdo e o outro do lado direito, ele não pode optar por nenhum, porque não há razoabilidade em se optar por um ou por outro. E aí o bicho morre de fome, porque se espera que ele sempre haja com um sistema oneroso e não com um sistema intuitivo. Acontece que na realidade, na vida prática e não na vida teórica, a coisa é diferente. Mas mesmo na vida teórica a gente pode fazer um arranjo aí lógico que dê conta de refutar o paradoxo, né? Porque uma coisa é irracionalidade e outra coisa é não racionalidade. O burro, o asno, ele pode, diante do fato de que tem que agir com o sistema oneroso não racionalmente, na verdade assim, ele agiu com o sistema oneroso, mas percebeu que são equivalentes às recompensas. Então, ele não precisa agir irracionalmente e comer o feno, tendo que ser arbitrário. Ele pode agir não racionalmente, que é diferente. Né? Só um toque, porque isso eu já expliquei em outros vídeos. Né? Mas cai como uma luva aqui também. Será que nós sempre agimos com um sistema oneroso? De modo algum, dirá o autor. Simplesmente porque o sistema oneroso é um sistema preguiçoso. Ponto. E muitas vezes a gente precisa também tomar decisões rápidas. E aí há a necessidade de agir intuitivamente, e a intuição envolve vários elementos, como por exemplo a simpatia por alguma coisa. Bom, na obra do Lobachevsky, voltando agora à obra dele, a gente percebe que as pessoas que perdem a capacidade de agir com esse sistema criterioso, oneroso, e se entregam à intuição que antes já tinha sido, né, de certo modo, mergulhada aí num modo de pensar ideológico, ou mesmo idealizado por essas narrativas empacotadas, fechadas, eles acabam sendo mais inclinados à admissão de falácias grosseiras. E essas falácias podem ser de cunho metonímico, que é aquela coisa até da falácia, né, de tomar o todo pela parte ou a parte pelo todo. Eles podem, por exemplo, usar de paralogias, né, que é a deformação de palavras por analogias impróprias. Eles agem também por extramoralidade, e isso é muito comum, desculpa falar, mas é muito comum nesses grupos aí como PCdoB, PT, PSOL. Tem uma certa extramoralidade que a gente poderia colocar aí como uma moralidade invertida, porque é efetivamente moral, mas não é moral como a moral da tradição. Portanto, a gente pode dizer a inversão. É o politicamente correto, que trabalha com uma moral que tinha se iniciado, como eu falei no vídeo anterior a respeito do progressismo. Esta tal moral se iniciou com o lema da liberdade, liberdade em todos os âmbitos da vida, certo? Inclusive o âmbito sexual, mas que terminou com as restrições desse mesmo setor. Por quê? Porque a contradição da própria narrativa, que termina com um ideal de perfectibilidade e, portanto, de antiliberdade, certo? Começou com o discurso da liberdade e terminou com o discurso da ditadura. E aí ele fala aqui sobre essa questão de extramoralidade dos psicopatas e também dos caracteropatas. E quem são os caracteropatas? Bom, esses são indivíduos de rigidez mental que estão desconectados de normas e padrões de comportamento, tendo uma visão de mundo patologicamente danificada. Então tem o patos do caráter, por isso que é caracteropatas. Deu para entender, né? Assim sendo, podemos definir psicose, um distúrbio grave que causa grande alteração ou desorganização da capacidade mental de uma pessoa. E também da sua resposta afetiva, da capacidade de reconhecer, enfim, a própria realidade.
Esse é um ponto, cara, fundamental. Reconhecer a realidade se torna incapaz para esse tipo de gente, porque a narrativa dele está totalmente descolada disso, da realidade. Eles têm dificuldade em comunicar e em se relacionar com os outros. Por outro lado, pode ir até o ponto de inferir com a capacidade de satisfazer as exigências normais da vida cotidiana. A psicose é, pois, uma grave perturbação mental que inclui a perda de contato com a realidade, como a gente já falou aqui. Então, no sentido vulgar do termo, é basicamente loucura. Na nomenclatura tradicional, nós temos vários tipos de psicoses, tá? Então você tem psicoses alucinatórias, você tem o delírio, você tem o maníaco depressivo, você tem a esquizofrenia, você tem a parafrenia, que seria um tipo de demência precoce, você tem a esquizofrenia paranoide, e vários outros termos que é da psiquiatria, que a gente não vai entrar muito aqui nos detalhes, mas que você pode pesquisar posteriormente. Alguns termos, obviamente, a gente vai ter que esclarecer, né? Então, assim, sintomas psicóticos, eles são alterações na química do cérebro, geralmente isso é associado à produção exagerada de dopamina. Inclusive eu deixei um vídeo abaixo que explica exatamente o que eu vou me discorrer agora, que é a diferença entre ilusão, alucinação e delírio. Mas, basicamente, os profissionais da área vão dizer isso pode ser ocasionado por uma questão puramente física, neurológica e por aí vai, tá? Por exemplo, muitos surtos psicóticos ele pode inclusive evoluir para casos graves, como você tem aqui alguns surtos, você tem algumas doenças como bipolaridade, própria depressão, o toque, né, que é aquela mania de determinados rituais entre aspas ali, para que você se sinta livre para agir ou na vida cotidiana em geral. Eles podem, enfim, desembocar em surtos muito piores. Então, seria um detalhe importante. Agora, façamos algumas diferenciações aqui necessárias sobre isso. Por exemplo, a diferença de ilusão, alucinação e delírio. Eu deixei dois artigos, inclusive, na descrição, onde conta um caso de delírio que é um negócio assim. Eu ia falar excepcional, mas eu acho que a palavra não é muito adequada, tamanha tragédia do que isso envolve. Mas eu já descrevo para vocês. Vamos primeiro fazer essas diferenciações, então. Olha só, eles são sintomas característicos, então, da psicose, certo? Ilusão, alucinação e delírio. Só que são coisas diferentes. Quando você fala, por exemplo, de ilusão, você logo se remete àquela palavra ilusionismo, né? Por exemplo, quando você vê os mágicos, eles não são mágicos efetivamente. Eles são, na verdade, ilusionistas. Porque o que eles fazem é provocar um fenômeno aparente para que você creia que aquilo é o que de fato não é. Então, isso ocorre, essa ilusão, né, quando a gente vê algo real e relaciona isso com outra coisa que é ilusória. Por exemplo, você tem uma blusa que está numa cadeira num quarto que está tomado de penumbra, né, no final da tarde, enfim, meio escuro. E você pode confundir isso com um vulto. E você pode acreditar de fato que viu um vulto. E se quer perceber que aquilo foi uma ilusão. Bom, tais ilusões elas podem ser conscientes ou não. Se eu olho para o céu e vejo uma nuvem que tem a forma de um cavalo, eu estou vendo de certo modo um cavalo, estou lembrando de um cavalo, mas eu sei que não é um cavalo. Então é consciente, isso não tem problema. Agora, quando há o elemento inconsciente, você acredita na ilusão, isso pode deflagrar também que há aí, não necessariamente, mas que pode ter um distúrbio envolvido. E não apenas a eficácia, né, do ilusionismo que está sendo dado naquele contexto, seja por um ilusionista mesmo, ou seja por uma coincidência, né, de uma aparência, vendo um rosto numa pedra, por exemplo. É claro que no caso do ilusionista, do profissional da área, ele faz coisas tão extraordinárias que você fica de boca aberta e fica perguntando, será que isso é verdade? Alguns, inclusive, têm a tese de que vários ilusionistas têm pacto com o capeta. Tamanho o poder dos truques que eles fazem. Eu vou ser sincero com vocês, eu nunca vi um efetivamente ilusionista ao vivo e a cores, né, para ver que o truque dele realmente foi incrível. Sempre que eu vejo é na televisão ou em algum vídeo. E aí eu não sei se isso aí é técnica de efeitos especiais ou se é efetivamente um ilusionista fazendo a coisa ali acontecer na hora. O que não significaria também que seria mágica, ou seja, um efeito sem causa. Difícil, né? Acreditar nisso, mas enfim. Agora, quando a gente fala de alucinação, coisa diferente. Porque alucinações, elas são alterações dos cinco sentidos, certo? Que somente a pessoa mesma acessa na própria subjetividade. E comumente isso é visual. Você viu alguma coisa que não existe. Mas também eles podem ocorrer alucinações olfativas, auditivas, táteis e até mesmo do paladar. E isso aqui chama bastante atenção, né? Porque muita gente pensa que a alucinação é só visual, mas não é. De fato, se a gente for ver, alguns podem até alegar que experiências de sair do corpo
elas têm um vínculo alucinatório, né? Muita gente que nega esse tipo de experiência. Eu não estou nem dizendo experiências EQMs que tem aí uma pontualidade fenomênica mais aguda, né? Que tem mais critério, inclusive, para avaliar. Mas eu falo mais dessa coisa de projeção astral aí, né? Que muita gente alega ter. Alguns podem dizer que isso é alucinação, mas é uma alucinação que possivelmente tem a ver mais com um sistema de equilíbrio relacionado ao aparelho vestibular, que alguns poderiam dizer desse sistema de equilíbrio humano, que poderia representar até mesmo um sexto sentido. Né? A gente tem os cinco sentidos que eu acabei de relatar e tem um sentido também de equilíbrio, né? De onde derivaria, possivelmente alguém pode dizer isso, uh, alucinações do tipo sair do corpo, ou pode ser uma miscelânea, uma mistura, né, de vários fenômenos que tem a ver com alucinações que possivelmente possam aparecer juntas de sentidos distintos. Bom, essa é uma alegação, isso aí é muito controverso, né? Não vou entrar no mérito de defender esse tipo de pauta, mas eu estou dizendo que a alucinação é um fenômeno corriqueiro. Quer dizer, corriqueiro assim, né? Em sonhos a gente pode ter bastante alucinação. Agora, do ponto de vista de alucinações patológicas, aí não é corriqueiro, obviamente. Bom, além disso, como alucinações geralmente são de cunho subjetivo, é bem duvidoso que a gente venha a admitir alucinações coletivas. Então esse é um problema para lidar aqui, porque a alucinação ela é, como eu acabei de falar, individual. Né? Embora a gente fale de histeria coletiva, é difícil você admitir alucinação coletiva, porque ela está lidando com os sentidos do próprio sujeito. Quer dizer, então, vamos dizer que um está alucinando que está vendo alguma coisa, o outro pode estar alucinando que está escutando, o outro sentindo, e por aí vai. Mas que todos estejam alucinando com visão, contato, com olfato, às vezes até com paladar, ao mesmo tempo, isso aí, olha, é difícil de acreditar, cara, ou admitir algo nesse nível, né? Então é muito controverso, muito complicado você defender a pauta das alucinações coletivas. Porém, veja só, pode ser que alguém alegue algo no sentido de apelação àquilo que o Wittgenstein chamaria de jogos de linguagem, porque tem a ver com a determinação do grupo e com a expectativa do grupo. Então, por exemplo, quando você fala de fenômenos anômalos que algum grupo pode ter experimentado em termos de, por exemplo, uma certa sobrenaturalidade, bom, pode ser que esses fenômenos de fato tenham existido como uma reação à expectativa. E não necessariamente como uma. Aí o fenômeno que eu estou falando aqui é da reação, tá? Não da aparição propriamente dita. Agora, se a aparição teve um caráter objetivo, como ocorre em alguns fenômenos naturais, do tipo, apareceu dois sols no céu. Né? Isso às vezes acontece, é um fenômeno puramente natural, tem um elemento reflexivo ali. Né? Aparece um sol de um lado, outro sol do outro, aí alguém pode espiritualizar essa coisa e dizer esse fenômeno representa algo que tem a ver mais com a ilusão, né, que eu acabei de explicar aqui, que é bem diferente da alucinação. Ou até mesmo um eclipse, os antigos certamente aderiam à ideia de que aquilo representasse ou simbolizasse algo espiritual, algo vinculado a uma determinada religião, como por exemplo no caso dos maias. Né? Bom, da subjetividade compartilhada, a gente pode gerar, de certo modo, inevitavelmente, na verdade, intersubjetividade, relações, né? Intersubjetivas. Porém, existem casos que essa intersubjetividade ela representa o objetivo, porque não há necessidade que haja objetividade na subjetividade ou na intersubjetividade, mas também não há necessidade que não haja objetividade. Né? Às vezes os críticos se esquecem desse pequeno detalhe quando dizem que um determinado grupo, um determinado jogo de linguagem trabalha com valores ou com ideias que não têm um vínculo com a realidade. Mas será que não tem? Tudo bem, quando a gente fala de ética e de valor, é complicado você dizer que está derivando o dever ser do ser. Embora isso seja defendido na escolástica, por exemplo, com o Tomás de Aquino. Mas, ao mesmo tempo, ainda que você não admita e diga que isso é falácia naturalista, você tem que levar em consideração que não necessariamente o jogo de linguagem, uma linguagem utilizada dentro da esfera de uma comunidade, seja ela religiosa, local, o que for, política, enfim, ela não tenha um respaldo na realidade, tá? Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Então, a linguagem, ela tem o seu valor. E ainda que haja criticidade ou não, ela tenta representar alguma questão que não esteja só vinculada aos valores simbólicos. Tá certo? Bom, um exemplo que eu poderia dar aqui de uma situação complexa e difícil é a ressurreição de Cristo. É o fenômeno cristão, né? O fenômeno cristão, ele surge, ele nasce na medida de uma fé, de uma crença na ressurreição de Jesus. Porque se Jesus morresse na cruz e não ressuscitasse, o fenômeno cristão certamente, possivelmente, pararia por ali. Mas eles creram de fato, e isso aí é plausível para boa parte, inclusive dos historiadores, não só teólogos, que houve a crença na ressurreição de Cristo. Aí muito simplesmente
para facilitar a questão, simplificar a questão, eles dizem, isso foi alucinação coletiva. Tá, meu filho, mas como é que funciona essa tal alucinação coletiva aí? Você tem que explicar melhor essa questão, né? Eu sei que isso aí é um grande imbróglio, que historiadores não lidam com o supranatural, e não há por que eles quererem, ou se comprometerem a defender isso se não tiverem um valor religioso em jogo. Mas ao mesmo tempo, eles têm que lidar com o fato que o fenômeno existiu e progrediu por causa dessa crença. E aí precisa ver se essa crença é justificada ou não, e aí tem muitos apologetas que defendem de maneira, diria até muito competente, como o William Lane Craig, o Josh McDowell, vários outros, Norman Geisler, que vão apelar para os argumentos decisivos do fenômeno cristão como um fenômeno crescente em vista daquilo que eles experimentaram como testemunhas oculares, ou seja, que esse Cristo que foi morto ressuscitou dos mortos. Então é uma questão realmente extremamente complexa. Não há complexidade alguma para quem tem fé, obviamente, mas para quem não tem, fica aí o respaldo desses apologetas quanto à defesa e quanto à possibilidade de outras explicações, né? Agora aqui é o seguinte, quando você fala de delírio, aí a coisa é diferente de alucinação, tá? Porque delírio, ele tem a ver com as nossas crenças e pensamentos. Então, na verdade, muitos delírios, eles são certezas, e esse é um ponto fundamental de se entender. Delírio tem a ver com certeza, só que são certezas que não têm justificação. E quando se fala de certezas injustificadas, a gente não só fala de patologia, que obviamente é o tema aqui do vídeo, mas a gente fala também de problema epistemológico, tá? Aí já é um nível um pouco mais elevado. Mas do ponto de vista patológico, são certezas injustificadas, geralmente associadas à perseguição ou uma lógica metafísica esdrúxula. Eu deixei um artigo aí, na verdade dois, abaixo, onde se eu não me engano, o Lacan, o Freud, eu li esse artigo um tempo atrás, mas eu fiz questão de deixar aí porque eu gostei. Menciona o caso de um rapaz, um senhor na verdade, que teve ataques e surtos de loucura, de onde ele tinha certeza, ele acreditava de todo o coração, e não é um esforço que ele fazia para tal, ele tinha sido convencido disso na verdade, certo? Porque a certeza não é um esforço, necessariamente um esforço que você faça, né? Então ele tinha certeza que ele seria a noiva de Deus. É um negócio bizarro, não tem o menor sentido, mas no surto do sujeito, ou naquilo que ele estava vivenciando em sua subjetividade, tinha ali uma lógica interna, ou associações e saltos lógicos, que o convenceram disso. E até onde eu entendi a história, ele morreu convencido dessa ideia num manicômio. Tem a história aí, vocês podem ler nos artigos abaixo, tá? Bom, quanto a isso, então, a gente pode dizer, delírio é certeza, mas é uma certeza de cunho patológico e que muitas vezes infere um valor metafísico envolto da vida prática. Todas essas manifestações sintomáticas, e aí deixo claro aqui que tem a ver com o cunho patológico, tá? Podem de fato surgir como uma confrontação detratora interna. É como uma voz interna que sempre está te detraindo, te colocando para baixo, te diminuindo, te pressionando, oprimindo, né? Vamos usar o termo correto aqui. São vozes opressoras, mas não só vozes, são visões. Se for esquizofrenia, principalmente, né, você tem esse nível de alucinação de uma maneira muito mais elevada nos sentidos. E não são e aí é um detalhe importante, como eu já tinha dito, não se confundem necessariamente com certezas nobres, embora possa haver o elemento de nobreza envolto disso. Porque uma certeza nobre, não necessariamente por ser nobre, é verdadeira, certo? É fato que você pode admitir uma mentira, ainda que ela seja piedosa. Quer dizer, é piedosa no sentido de uma determinada ação, mas na objetividade do caso pode não ser verdade, né? Não há necessidade de vínculo entre uma certeza nobre como sendo verdadeira ou falsa. Mas aí é questão de valores, né? A gente não posso falar necessariamente que questão de valor seja verdadeiro ou falso, ou posso? Fica a pergunta aí, né? Bom, a partir daqui fica claro, né, o quanto tal patologia incide no fanatismo político, religioso e cientificista. Quando você apreende esses conceitos, que são mais vinculados a uma psicose, mas que podem agir em medida de menor grau em pessoas ditas normais, em vista de defenderem um determinado valor, seja ele político, religioso ou cientificista, que também está no bojo, quando você fala de materialismo e fisicalismo, não pense que você está falando de algo que foge da metafísica, porque aí também há valores metafísicos. Então, você sim, pode ser um fanático cientificista, sem problema nenhum. Você pode enlouquecer com isso, sem problema nenhum, tá? Bom, então nesses três casos aqui, ou em outros que a gente possa catalogar dessa forma, fica as palavras do Lobachevsky, que ele menciona da seguinte maneira, interessante, principalmente no aspecto político.
Deve-se notar que uma grande ideologia, com valores impressionantes, também pode facilmente privar uma pessoa da capacidade de autocontrole crítico sobre seu comportamento. Os adeptos de tais ideias tendem a perder de vista o fato de que os meios utilizados, e não somente os fins, serão decisivos para os resultados de suas atividades. Sempre que buscam, estou lembrando já de Maquiavel aqui, mas vamos lá. Sempre que buscam por métodos de ação excessivamente radicais, ainda convencidos de que estão servindo a sua ideia, eles não percebem que seu objetivo já foi alterado. O princípio, os fins justificam os meios. Detalhe que essa frase não está na obra de Maquiavel, mas é algo que a gente deriva dali. Enfim, o princípio, os fins justificam os meios, abre a porta para um tipo de pessoa diferente, para a qual a grande ideia é útil para o propósito de libertá-la da pressão desconfortável proveniente dos costumes do homem normal. Toda grande ideologia, assim, é um perigo, principalmente para mentes pequenas. E o que tem de mente pequena, rapaz, por aí, olha, não tá no gibi não, viu? Contudo, todo grande movimento social e sua respectiva ideologia pode se tornar um hospedeiro sobre o qual alguma patocracia. Esse termo pode parecer bem estranho. O que diabos é patocracia? Mas não é muito confuso, não, porque aí o patos, né, é a paixão, a patologia vem daí, né, a ideia de híbris. Lembra que eu já falei de híbris aqui quando mencionei sobre estética em alguns vídeos? E tem a ver com excessos, né, no poder, arrogância perante as forças superiores, seja da natureza, seja de Deus, ou da sociedade, por aí vai. Então é uma híbris, é uma paixão, é uma patologia. A gente pode tomar também como passividade, mas no sentido, na verdade, de excessos, tá? E tem a ver então com patocracia, porque é um poder que tem uma patos, certo? E aí ele diz, inicia sua vida parasitária. Vou até repetir essa parte aqui que é bem interessante. Ele diz, contudo, todo grande movimento social e sua respectiva ideologia pode se tornar um hospedeiro sobre o qual alguma patocracia inicie sua vida parasitária. Então você vê que não é só de esquerda, certo? Toma cuidado aí, né? A tendenciosidade humana pode se manifestar em qualquer contexto. Lembremos da natureza humana e do pecado original. Fator importantíssimo, inclusive, para o pensamento conservador, que, diga-se de passagem, é um pensamento cético, mas cético em relação à política, tá? Deixo claro aqui. A ideologia, aí ele fala aqui, né? A ideologia em questão pode ter sido marcada por falta de verdade e deficiência nos critérios morais desde o início, ou pelo efeito de atividades de fatores patológicos. A ideologia original de ideias elevadas, que às vezes pode ter, sim, ideias elevadas, pode também ter sucumbido por uma contaminação precoce característica de uma época e de circunstâncias sociais particulares. Se tal ideologia é infiltrada de fora, o material cultural local, que é heterogêneo, destrói a estrutura coerente original da ideia e o valor real pode se tornar tão enfraquecido que perde um pouco de sua atratividade para as pessoas razoáveis. Uma vez enfraquecida, contudo, a estrutura sociológica pode sucumbir para uma degeneração posterior, incluindo a ativação de fatores patológicos, até que se transformada em sua caricatura, o nome é o mesmo, até que transformar sua caricatura. Aí 2 pontos, o nome é o mesmo, mas os conteúdos são diferentes, certo? Os valores podem mudar, mesmo que eles falem em nome desses valores, eles agem em nome de ações antiéticas, perfeito? Isso aí é fundamental entender. Eles agem por um valor excelente às vezes, mas contrário a esses valores, porque os fins justificam os meios, e os meios não são necessariamente aqueles fins que se deseja como um mundo melhor, como um mundo pacífico, como um paraíso na Terra, dentro de um contexto imanente. Mas aí vamos matar algumas pessoas, vamos fazer algumas vítimas aí, porque precisa de sacrifício, afinal de contas, né? De inocentes para que o mundo melhor chegue. Balela! Eles morreram, pessoas inocentes morreram, o mundo melhor não veio, e tudo ficou dentro do campo do genocídio. Isso aí a gente tem, não precisa nem dizer aqui, né? Mas vou enfatizar, temos exemplos históricos. Bom, fica evidente que o termo ideologia pode ser tomado de modos distintos aqui, dentro dessa perspectiva, porém, em muitos casos, de maneira pejorativa, demonstrando quanto é ofensivo ser chamado de ideólogo do ponto de vista do fanatismo. Muitos são jornalistas que gostam de usar esse tipo de atributo para fazer equipolência. Isso eu já vi tanta gente falar isso, não é nem só jornalista, né? Mas para fazer equipolência de narrativa, alertando aos exageros da extrema-direita e da extrema-esquerda. E a miúde, frequentemente, né, obviamente. Nós admitimos que haja, sim, extremismos dos dois lados, mas o fato aqui, diante desse argumento de simetria e de equipolência,
nós podemos notar que tal qualificação quase sempre é tendenciosa por esses caras. Porque desde quando realmente há guerra simétrica? Porque, ao meu ver, pelo menos alguns anos atrás, era patente que era totalmente assimétrica em relação ao espectro político, que eu estou falando mesmo, tá? Não existe isenção ou suspensão de juízo quando falamos de decisões práticas, pois suspender o juízo nisso, meu Deus do céu, é tão óbvio, seria se isentar dando o aval a quem se dispõe a decidir. Não parece uma coisa óbvia? O Platão mesmo dizia, né, mais ou menos assim, parafraseando, o castigo dos bons, que não fazem política, ou que não se envolvem com política, é ser governado pelos maus. E aí é maus com U, tá? Ou seja, pelos incompetentes, pelos inferiores. Porque ele está falando dos bons, né, dos capacitados. O castigo dos capacitados que não fazem é ser governado pelos incompetentes. Bom, mas fato é que todos esses fatores abordados corroboram para destacarmos a ideia de que inteligência elevada não torna as pessoas imunes a vieses de confirmação e que para agir com honestidade intelectual é necessário esforço constante. Esse é o aviso que eu mencionei logo no começo desse vídeo, quanto ao sistema lento, que é o oneroso, que é o analítico, e o sistema intuitivo rápido, que é papum, né? Eu decido agora porque é decisão rápida. Claro que inteligência pode ser também um monte de coisas, não nego isso. Inclusive, eu penso que inteligência, mais do que meramente se entupir de informações, é associação de modo a gerar um novo conhecimento, né? Nos termos de um juízo do tipo sintético. Ou seja, inteligência não é simplesmente você decorar a lista telefônica, né? Eu diria que alguém é capacitado em termos de memorização nesse sentido. Ele decorou tudo aquilo, parabéns. Agora, inteligência é algo mais, porque inteligência lida com uma espécie de vinculação de temas que dantes não estavam, vamos colocar assim, medidos juntamente, certo? Bom, de qualquer maneira, isso não implica que se desabonem sites como se tudo tivesse que passar pelo crivo de uma enciclopédia, né? É aquela coisa, não porque você tenha de deixar a preguiça de lado e agir sempre pelo sistema oneroso, que você vai deixar de ter decisões rápidas, porque é contingência na vida prática tomar decisões rápidas. Então ninguém está negando ou desabonando os insights que nós temos, mas é preciso que se tivermos algum insight e ele faz jus a alguma verdade que pesamos, é preciso que ele também passe por um crivo aí, né? Para que a gente não ache que tivemos uma iluminação ou revelação e por aí vai. Bom, por isso, podemos supor que modismos podem desencadear uma tendência interpretativa que vulgarmente chamamos de efeito manada ou efeito cascata. É aquele tipo de coisa que acontece muito na internet, né? Por exemplo, se virou moda falar mal de, sei lá, de um determinado filme. Se alguém falou mal de um determinado filme, quando não era moda falar mal daquele filme, e de uma maneira tal que foi convincente e que ganhou aplausos, pode ter certeza que aí nós teremos um efeito cascata, e aquilo vai redundar em várias pessoas reportando da mesma forma aquela crítica, ou com outras palavras. Mas o efeito manada estará instalado inevitavelmente. E às vezes isso não é tão justo quanto nós pensaríamos, né? Às vezes sim, às vezes não. Bom, é muito fácil concluir que se um grupo tem unanimidade, não precisamos pensar tanto para, enfim, seguir aquela opinião corrente. Ainda mais quando a opinião corrente vem de um suposto especialista. Todos sabem, na verdade, que o argumento de autoridade é falacioso. Mas, como eu sempre digo, depende muito do contexto, porque quando você vai escrever um artigo, um livro, ou o que for, você precisa ter referências, fontes, bibliografia, né? Então, só por isso, agora que a gente vai dizer que estamos apelando ao argumento de autoridade? Não. Você simplesmente está dizendo que há relevância porque outros autores também pensaram daquela forma. Você está se valendo não só de si mesmo. Então, aí é beleza, não tem falácia nisso. Agora, existe a falácia quando você simplesmente e somente apela para a autoridade. Aí eu continuo dizendo aqui, mas infelizmente a realidade não é tão simples, pois só a mera constatação de que existem concepções diferentes que concorrem com aquilo que é majoritariamente já demonstrado, ou que é majoritário, né, na verdade, já demonstra que precisamos de algo, mais além do que a maioria, para admitirmos uma opinião. Com isso, atesto que não corroboro com a ideia de que por trás de nossas ideias sempre tem uma organização. E aí eu estou falando no sentido de que esta fosse alheia, tá? Porque é lógico que atrás de nossas ideias vai ter uma organização. Mas se falamos de organização una, se falamos de síntese, estamos falando da nossa síntese, e não de algo alheio, porque do alheio não pode ser um só, pelo amor de Deus. Ora, e aí eu continuo dizendo, por que deveria ter uma síntese apenas? Certamente que para a mentalidade filosófica,
Não basta apenas uma síntese ou visão de mundo. Isso no que se refere, repito, àquilo que é alheio. Uma vez que se este se preocupa com o critério de realidade, ele vai buscar uma bibliografia que mostre lados distintos da moeda. Não só da moeda, né? Não precisa só ter dois lados, pode ter três, quatro, por aí vai. Bom, isso exonera completamente a dependência que nós poderíamos ter de gurus, seja da psicologia, da filosofia, da saúde. Essa história de você acreditar muito em médico, toma cuidado com isso aí, bicho. Porque tem muito médico que erra, né? Então é sempre legal ter opinião de 3, 4, no mínimo. Somos capazes de fazer síntese e gerar novos conhecimentos. E é para isso que nós possuímos um cérebro. Bom, porém, não implica que seja a postura corriqueira discordar de tudo e de todos. Na verdade, o montante de discordância que podemos ter com algumas pessoas podem deflagrar outro montante de concórdia, certo? Então não é questão de você ter uma postura viciada, que é aquela postura adolescente de ser do contra. Nada poderia estar mais longe do que eu quero falar aqui, porque é a admissão de concórdia ou discórdia sem preconceito nenhum. Quando se fala, por exemplo, do Olavo de Carvalho e dessas revistas que o atacam inclusive a reputação do cara, de um lado você tem os caras que concordam com tudo que ele fala, do outro lado tem os caras que discordam de tudo que ele fala. Quer dizer, será que não é possível simplesmente você deixar de ter preconceitos com a pessoa e, naquilo que você admitir concordância, conforme os seus próprios estudos e sínteses, concordar com ele, e naquilo que você admitir discordância, discordar dele, como pessoas meramente adultas, né? Quer dizer, é uma coisa tão óbvia, fica estranho a gente ter que enfatizar um negócio desse, cara. Mas infelizmente eu tenho que fazer isso aqui, porque existe um vício na atual política militante brasileira. Agora, dizer isso não é apelar ao relativismo sem fim, pois existem critérios nos quais nós podemos nos apoiar. Mas é antes uma advertência a pararmos com as bravatas e não se constranger em discordar ou concordar com quem quer que seja. Não importa quem seja. Se houver concordância, eu não tenho vergonha de dizer que estou concordando. Pode ser o Leandro Carnal até, cara, não tem problema. Se houver concordância, sendo sincero, dentro daquilo que eu sei até o presente momento, posso dizer que é concordância, cara. Não tem problema nenhum. Então, é uma pena que no Brasil a prática de assassinato de reputação esteja tão em voga, pois só demonstra o quanto nós temos sido tendenciosos no enfrentamento político. E isso é patos antes de ser logos, é paixão antes de ser razão. Embora eu até ache, eu deixo até enfatizado no texto, que a primeira não precisa ser descredenciada necessariamente pela segunda. Você pode ter razão, tendo também paixão, não necessariamente você tem que se abster disso. Mas ambas devem seguir o ethos, certo? Em vista de se avançar em determinado assunto. Uma ética de honestidade intelectual, poderia dizer dessa forma. Nós devemos nos recordar que no Brasil já ocorreram vários casos que particularmente julgo representações de histeria coletiva, com maior e menor grau. Lembremos do curioso evento protagonizado pela Geise Arruda e a sua saia curta na Universidade Bandeirantes de São Paulo. Os absurdos que se viram ali fazem jus a um diagnóstico de histeria coletiva. E se você quiser saber mais sobre isso, busca aí na internet, no YouTube, tem vídeos mostrando quantos absurdos ocorreram ali. Ou ainda, a gente pode falar das eleições de 2018 que fizeram do Bolsonaro um ditador genocida na feitura de Hitler. Só que sem nunca ter governado, sem nunca ter tido um exército, sem nunca ter praticado nenhum tipo de genocídio. Então, assim, cara, esses exageros demonstram, mais uma vez, o quanto as pessoas são suscetíveis a esse tipo de histeria. Essas são circunstâncias que demonstram quanto nós estamos despreparados psicologicamente e como nossas mentes estão escancaradas a qualquer tipo de ataque, engano e soberba. Nós estamos suscetíveis a ter depressão porque estamos suscetíveis a ataques. Nós somos suscetíveis de ser enganados porque nós não temos exercido o nosso direito de sintetizar determinados conhecimentos. E nós temos caído em soberba justamente porque ignoramos os dons alheios das pessoas que aprenderam alguma coisa, mas simplesmente ignoramos porque estamos numa guerra preto no branco. Tudo isso demonstra quanto nossa mente é despreparada para o mundo em geral, né? E embora eu discorde de alguns pormenores da psicologia de autoajuda do professor, escritor e psiquiatra Augusto Cury é um cara que escreve bastante livro, aí alguns de vocês devem conhecer. Embora eu discorde de alguns pontos dele, eu creio que quando o mesmo diz que a mente passiva é uma janela aberta para qualquer ataque, ele está sem dúvida nenhuma corretíssimo. Pois o que vemos são pessoas despreocupadas em proteger a mente ou fisiologicamente fortalecê-la, mas fazem tudo para destruir aquela espinhazinha que está no rosto lá incomodando, ou gostam de aparentar felicidade no Facebook e no Instagram. A psicologia facebookiana, meu Deus, é triste.
É claro que eu não estou, já estou terminando, tá? É claro que eu não estou pegando uma postura do tipo Dr. Spock, onde não se sente, não se vive e não se exalta. Eu acredito que existem lugares propícios para se extravasar suas emoções, e que daí não se deriva necessariamente a histeria coletiva, como no caso de se ver um jogo num estádio ou ir num show de rock, é totalmente legítimo fazer essas coisas. É claro que nesses dois casos que eu citei aqui, eles podem até desembocar num tipo de loucura, mas não necessariamente, né? Não sempre. Então, é legítimo você ter espaço para expressar suas emoções, sem dúvida. Em termos políticos, portanto, penso que a coisa é um pouco mais grave do que essas histerias coletivas que têm a ver com expressões emocionais exageradas. Porque não envolve meramente opiniões corriqueiras ou relativas a dogmas que falem a respeito da vida pós-morte, né? Mas também aquilo que toca outras pessoas na sociedade em geral. O convencimento que, passando por doutrinação, chega à prática criminosa de lavagem cerebral, e aí tem um vídeo sobre o Pascal Bernardin e a obra dele, Maquiavel Pedagogo, que eu trato disso, certamente é um fenômeno gravíssimo no mundo inteiro, não só no Brasil. Os jovens, geralmente, eles são os alvos mais fáceis, pois não possuem a experiência necessária para não caírem no conto do vigário. Claro que tem sempre aqueles prodígios ali que, né, fazendo uma pesquisa no Google ou se valendo de algum artigo da internet, consegue descredenciar um guru. Isso é até bom por um lado, né? Pode ser mal no sentido que ele cai na própria soberba, aí já não é legal, mas por um outro lado, ele pelo menos fica livre da contaminação grupal e da histeria de determinado setor ideológico. Porém, o apelo toca a preguiça, ou seja, de temas que não nos interessam, mas que se apresentam como obrigatoriedade, tendemos a nos balizar numa autoridade sem qualquer cerimônia, e aí podemos escolher mal. Bom, gente, é isso que eu queria passar hoje, tá? É, esse tipo de conteúdo que tem mais a ver, né, com alguns elementos da psicologia, mas voltado para o aspecto político e tocando ali o filosófico também. Eu acho que essa síntese é importante, como realmente eu acabei falando bastante sobre essa questão da síntese, do sistema oneroso, das intuições. Vale a pena a gente repensar isso, a nossa postura diante do debate público. Porque, assim, eu acho que a gente já está num nível que está sendo problemático. O número de pessoas que se voltam por uma ideia por pura bravata sectária e não pelo valor da realidade concernente àquele determinado assunto. Então, olha, todo mundo agora tem acesso a falar em público, né? Quer dizer, sempre teve, na verdade, mas agora com os instrumentos midiáticos ficou mais fácil. Você pode usar um YouTube, um Facebook, um podcast, o Twitter. Você pode usar várias ferramentas que auxiliam para que a sua voz seja ouvida, né? E, puxa vida, o que custa a gente fazer um esforço um pouco maior para representar opiniões que têm uma certa validade dentro da história do pensamento? Eu acho que isso aí é fundamental. Vou parar por aqui então. Até próximos vídeos e tomem cuidado com a histeria coletiva. Não caiam nessa. Tchau.